Vamos lá, galera. Olá. 7º ano, fazer a revisão. Aqui é a professora Renata. Espero que vocês estejam bem, né? E espero que essa revisão, essa aulinha, né, ajude vocês aí na P2, tá? Esse aqui, galera, são os nossos conteúdos da prova, né? Alguma coisa a gente já tinha resolvido, né? Já tinha falado em sala, mas aí a gente, com todos esses problemas, né? Nós precisamos revisar, beleza? Estamos agora à distância, mas em breve espero estar aí de novo com vocês na sala, beleza? Então vamos lá, olha só. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje, dessa aula, dessa revisão, é levar você, aluno, a compreender a posição geográfica, né? As dimensões do Brasil e apresentar o conceito de regionalização, beleza? Então, e os critérios também que a gente utiliza para regionalizar, ok? Então, vamos lá, olha só. Ao final dessa aula, vocês vão ter que saber, assim, principalmente a localização do Brasil, o que é uma região ou regionalização e os critérios que cada regionalização utilizou, beleza? Então, a gente vai iniciar com a localização. Olha só. Observando esse mapa aqui, mapa mundi, né? É um planisfério político. Então, nós temos aqui o Brasil. Então, temos que lembrar algumas coisas. Primeiro, ele é banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Se localiza no continente americano. Beleza. Nós temos aí a linha do Equador que vai dividir o planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil se localiza um pedacinho aqui acima da linha do Equador, no hemisfério norte, são 7% das áreas do Brasil, e o restante, 93%, se localizam abaixo da linha do Equador, então no hemisfério sul, beleza? E aí, pra gente falar do outro hemisfério, a gente tem que lembrar do meridiano de Greenwich, que tá bem aqui, ó, no meio, né? E divide o planeta em 2 hemisférios, o leste, que é o oriental, e o oeste, que é o ocidental. Observando, o Brasil, então, está localizado totalmente no hemisfério oeste, tá bom? Ou ocidental. Então, são 3 hemisférios aí, norte, sul e ocidental. Bacana. Continuando, nós temos 2 paralelos importantes que cortam o Brasil, que são linhas, que são paralelos mesmo? São linhas imaginárias. Então, a gente tem aí, ó, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, beleza? Que cortam aí o Brasil. Então, gente, olha só, essas são os principais pontos para a gente localizar o Brasil no planeta, tá bom? Continuando. Aqui, gente, nós temos o mapa de zonas climáticas, tá? Ou zonas térmicas, beleza? Vamos relembrar um pouquinho, então, dessa aula. Esse mapa vai mostrar que o planeta recebe os raios solares de formas diferentes, tá? Então, o planeta recebe os raios de forma diferente. Beleza. Que formas, então, que jeitos, né, são esses? Na zona aí vermelha, bem aí ao centro, né, que a gente chama de zona tropical ou intertropical, tá? Essa zona é a que ela recebe os raios solares com maior intensidade. Ou seja, essa parte do planeta vai ter altas temperaturas, ok? Beleza.
Aí nós temos então a zona temperada, que é a parte aí laranja, temperada do norte e temperada do sul. As duas têm as mesmas características. Como que acontece aí agora? Devido a essa posição, né, essa localização, os raios vão chegar, e devido à forma do planeta, que é geóide. Então, tá vendo que aqui o planeta vai ficando mais arredondado e quando o raio chega aí, o raio vai chegar com menor intensidade. Vai chegar com raios mais ou menos, com média intensidade. Então, as temperaturas aí vão ser amenas. Tá? Temperaturas amenas. Beleza. Nós temos então aí a última zona, que é a polar, né? Ou glacial. Aqui, gente, os raios chegam com baixa intensidade, pouquíssima intensidade, certo? Então, aqui vai fazer muito frio, vai ser congelado. Então, é o polo norte, o polo sul, ok? Mas voltando ao Brasil, tá vendo que eu circulei ali o meiozinho? Para quê? Para mostrar que o Brasil se localiza em duas zonas térmicas. Olha só, a maior parte está na zona tropical ou intertropical. A outra parte está na zona temperada. Então, olha o sul do Brasil, gente, está na zona temperada. Ou seja, por isso que a região sul tem diferente clima, é um pouco mais frio, né? É a região mais fria do Brasil. Então, essa é a parte da explicação, né? Que a gente consegue entender os climas, tá? A diferença dos climas, beleza? Então, essa então é a parte aí climática. Falando agora, vamos falar um pouquinho da parte de extensão. Tá? Então, o Brasil é o quinto maior país em extensão, beleza? Então, olha só, a gente está perdendo aí a extensão para a Rússia, que é o maior país do mundo, Canadá, China e Estados Unidos. Nós estamos em quinto lugar. Aqui do ladinho da tabela, no gráfico, né, nós temos aí as extensões, nós somos o quinto maior. Então, essa aí é outra explicação do porquê da diversidade do nosso planeta. Porque o tamanho, né? Nós temos aí, podemos falar que o Brasil tem tamanhos continentais, tá? Que é o tamanho do seu território. Então, é o quinto maior do mundo, beleza? Daí, galera, a gente tem, então, os nossos amigos aí de fronteira, né? Então, aqui nós temos o mapa da América do Sul, que vai mostrar os países que fazem fronteira. Os países que fazem fronteira são esses que estão aqui, ó, grudadinho no território brasileiro, certo? Então, eles são nossos vizinhos, né? A gente costuma falar. Então, nós temos aqui Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Todos esses fazem fronteira. Porém, nós temos 3 países que não fazem fronteira, ou seja, não estão próximos ao nosso território, né? Então, a gente tem o Equador, o Chile e Trinidade e Tobago, que são aquelas ilhazinhas ali acima da Venezuela, certo? Então, só 3 não fazem fronteira, beleza? Agora, a gente já falou que é um país extenso, que tem grande extensão, né? Se localiza em 3 hemisférios. E aí, a gente vai falar da diversidade climática e vegetal, né? E natural, tá? Esse rapazinho aí, esse geógrafo com um nome estranho, né? O Aziz Abissar, ele desenvolveu o conceito, né? O conceito de domínio morfoclimático. O que é isso, gente? Domínio morfoclimático é quando se juntam 3 elementos naturais importantes. Então, aí eu vou observar o clima, o relevo e a vegetação. E aí eu vou formar um domínio. Olha só o mapa
de domínios morfoclimáticos do Brasil. Nós somos um país extremamente rico em domínios morfoclimáticos. Nós temos aí 6 domínios principais que a gente vai falar agora, tá bom? Já ouvimos falar de alguns, então a gente vai só relembrar, beleza? A gente tem aí, ó, a Amazônia, né? Domínio amazônico. Ele se localiza na região norte do Brasil. Nós temos aí diversidade de fauna e flora. Nós temos grande hidrografia, ou seja, muita quantidade de águas nesse domínio, né? O rio Amazonas e os seus afluentes. Temos então uma bacia hidrográfica imensa, a maior do mundo, né? Temos o quê? Um clima muito quente, mas é muito, muito úmido, então tem bastante chuva, né? Então vai proporcionar uma vegetação muito densa, muito verde, sempre verde, tá? Então esse aí é o domínio amazônico. O domínio da Caatinga é praticamente o contrário. Então ele se localiza na região nordeste. Temos aí árvores secas, baixa pluviosidade, é o contrário do amazônico, então pouca chuva, árvores baixas, troncos muito secos e temos o que aí? Temos árvores com espinhos, né? Predominância de cactos, que são árvores adaptadas à seca, né? Plantas adaptadas à seca. Beleza. Vamos agora para o Cerrado, que é o domínio aqui do Distrito Federal, né? O domínio da região centro-oeste. Então, nós temos aí árvores espaçadas, uma longe da outra, árvores com troncos, árvores baixas, com troncos retorcidos e casca grossa. Então, para quê? Para essas árvores, elas são adaptadas ao nosso clima, que é o clima tropical de altitude, ou seja, 2 estações bem definidas. Nós temos a estação da seca, nós temos a estação da chuva. Então, são árvores adaptadas e vegetação adaptadas. Beleza? Temos aqui o mares dos morros, que são aquela vegetação dos morros aí na região sudeste, né? Que recobre os morros do sudeste, beleza? Vegetação baixa também, poucas árvores, certo? E na região sul, galera, a gente tem 2 tipos aí de domínios. A gente tem as pradarias, que são aquela vegetação rasteira, tipo campo, né? Gramíneas mesmo. E temos as araucárias, que são o quê? Vegetações tipo pinheiros muito idênticas. Beleza? Então, aí a gente fecha a parte dos domínios. Então, vamos agora para regionalização, tá bom? Regionalizar, então, significa dividir. Dividir usando critérios. Então, a gente pode usar critérios naturais, como vegetação, clima, geomorfologia. A gente pode usar critérios humanos, como a história, a cultura, a economia, a política, a sociedade, entre outros, tá bom? Então, a gente utiliza tudo para fazer uma divisão. Beleza? Vamos então para a primeira divisão do Brasil. Essa divisão aí é a divisão que o IBGE fez. Quem é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse é um órgão do governo, né? Que vai fazendo a divisão de acordo com as leis, com o que é decidido aí no governo. O que é decidido passa-se para o IBGE e a gente tem a divisão. Olha só esse primeiro mapa, galera. Foi feito em 1946, então foi a primeira regionalização, a primeira divisão oficial, tá bom? Ela era meio estranha, pode olhar aí que ela tinha ali o leste, né? Tinha, que é bem diferente, a gente não tem hoje, né? Então, tem algumas coisas bem diferentes aí do que a gente tem hoje. Mas aí, essas mudanças foram ocorrendo. Olha aqui outra mudança. Então, outra divisão.
foi a de 1969, tá bom? Aqui ele já observou as características físicas, demográficas, que quer dizer da população, e observou também as econômicas, a economia, tá bom? Então, aqui, a física, ele vai olhar o relevo, a vegetação, o clima, tudo que a gente falou agora há pouco, tá bom? Então, olha só, já deu aí uma modificada. Mas nós vamos passar para a de 88, que também houve aí uma adequação, né? Manteve os critérios, então os mesmos critérios da outra, né? Então, critérios demográficos, físicos e econômicos, e a gente teve essa divisão aí. Até chegar na que a gente tem hoje, que é a regionalização, a divisão em 5 regiões. Então, hoje, a gente vai considerar essa divisão aqui, tá bom? O Tocantins pertencendo ao norte, que foi o estado mais novo a ser criado, tá bom? Então, a gente vai utilizar essa aí, que é a do IBGE. Então, o IBGE dividiu em 5 regiões, utilizando critérios econômicos, naturais e sociais da sociedade, beleza? Vamos passar para a segunda regionalização bem importante. Foi esse carinha aí, ó, gente, Pedro Pinchas Geiser, tá? Ele é um geógrafo e ele dividiu em complexos regionais, tá bom? O que ele usou? Olha os aspectos que ele usou: socioeconômicos e o ambiental, tá bom? Ele usou isso. Olha a divisão. Olha ele aí na fotinha, né? Pedro Pinchas Geiser. E ele dividiu em apenas 3 complexos regionais, tá? Uma característica dessa regionalização é que ela não manteve os estados inteiros. Olha só, ela passou no meio do estado. Ele observou, por exemplo, que tinha um estado que tinha diferença econômica entre um e outro, e aí ele dividiu ali, ó, colocou, por exemplo, Mato Grosso, um pedaço para ser Centro-Sul, um pedaço para ser Amazônia, tá bom? Então, é importante lembrar que o Pedro não observa as fronteiras aí corretas, né, a divisão dos estados, beleza? Aqui ele traz a característica de cada um, né? Então, vamos lá. A Amazônia, como ele fala da economia, né, bastante nessa divisão, ele observa. Então, a Amazônia, ele vai ver presença da floresta, presença da hidrografia, dos recursos, biodiversidade e apenas o centro industrial de Manaus como fonte maior de economia, tá bom? O Nordeste, ele coloca aí como sendo a região mais pobre, tá? Onde se destaca aí a parte mais seca do país, grandes problemas sociais, econômicos, o clima semiárido, que é o clima seco, né? E ele fala que a população se concentra mais na parte do litoral, né? Na faixa litorânea, onde tem a maior riqueza aí do Nordeste, né? Os turistas também vão mais aí para o litoral, beleza? E o Centro-Sul, ele junta, então, não sei se vocês perceberam, vamos voltar um pouquinho aqui. O Sul e o Sudeste, ele juntou. Por quê? Porque como ele usou a economia, ele então lembrou, olha só, que o Centro-Sul é a região mais rica em tecnologia, em indústria, em agricultura, é muito moderna a agricultura. E tem os planaltos, os climas, nananã, mas tem também a maior concentração populacional. Tá bom? Então, ele trouxe isso aí pra gente, beleza? E agora, a gente vai falar da última regionalização, que é a desse cara sorridente aí, ó, o Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, tá bom? Ele dividiu aí, gente, em 4 Brasis, tá? A regionalização dele é conhecida como 4 Brasis. O que ela, quais são os critérios que ele utilizou? O que ela traz pra gente? Critérios de meio técnico, científico e informacional. O que é isso? Ele foi observar os critérios de tecnologia, de ciência e de informação. Então,
Então, quais são os estados que estão mais parecidos com isso, que tem técnicas parecidas, ele foi juntando, tá bom? Então, formou esse mapa aqui, que é o mapa conhecido como 4 Brasis, observando a tecnologia, observando a informação e a ciência, né? Então, a gente vê que o Nordeste continua sendo o com menor taxa e a gente vê a região que ele chama de concentrada como a maior taxa de tecnologia, de informação, beleza? Espero que vocês tenham aí gostado, tá? Espero que essa revisão, essa videoaula ajude vocês nos estudos. Tchau, tchau.